Bora falar de futebol? Bora falar sobre esse Palmeiras, que é o time da virada, gosta de ser, deseja ser e às vezes passa a sensação de que propositalmente sai atrás para buscar essa superação e poder falar no fim do jogo e reafirmar que é o time da virada. Essa é a sensação que passa de algo que já não é mais místico, já é mental. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo e também vou falar sobre o desenho do jogo. É muito importante comentar tudo que aconteceu no primeiro tempo e no segundo tempo da vitória por 3-2 sobre o Del Valle. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e também produzo análises e vídeos nas minhas redes sociais sobre o clube. Se você não é um inscrito aqui no canal, não perde tempo. Já se inscreve aqui embaixo, tá? Clica no botão e aproveita, já vai pro lado e clica no botão do like para dar aquela moral pro trabalho. Aliás, ao final do vídeo, é claro que eu quero um comentário seu aqui embaixo, com uma pergunta, uma crítica, um elogio, um questionamento, o que você puder agregar. Fique super à vontade para comentar aqui em alto nível. E se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora pro assunto do vídeo? Bora falar de futebol? Seguinte, vou dividir em dois momentos. O primeiro é para falar um pouquinho e explicar essa questão que já não é mais mística, mas é mental de time da virada. O segundo momento do vídeo é necessário para a gente entender o desenho do jogo. Começando pelo primeiro momento, envolvendo o mental. Abel Ferreira é um cara que se planeja para tudo, né? A gente sempre brinca, o Abel tem um plano. Isso significa que ele planeja sair atrás do placar? Evidente que não. O ponto é, o discurso dele, a criação dessa ideia de que o Palmeiras é o time da virada, ela não foi por acaso. Esse discurso foi para formar uma cultura nos momentos difíceis dentro do Palmeiras de que sim, é possível se superar. Isso ficou claro. O Abel Ferreira pegou essa música e encampou justamente para gerar essa cultura e essa mentalidade dentro do time. Claro que ele não esperava que ia sair muito melhor do que a encomenda, com o Palmeiras que se tornou o time da virada em finais de Paulista, por exemplo, se tornou o time da virada na arrancada do título brasileiro, se tornou o time da virada dentro dessa Copa Libertadores da América mais 2 vezes e entre outras várias ocasiões importantes. Mas nada disso foi por acaso. Eu não estou falando das viradas, eu estou falando do discurso do Abel. Porque ele realmente conseguiu transformar essa música na cultura do clube. Um clube que é muito vitorioso, que não deseja sair atrás do placar, mas que tantas vezes saiu atrás do placar e foi buscar força nas viradas que teve, junto com a música que marcou essa virada. Essas viradas, no caso. E isso deixou de ser místico para ser mental. Por conta dessa força, esses jogadores acreditam que são o time da virada. Então o Palmeiras não desiste até o último minuto, seja de um campeonato, seja de um jogo. Esse elenco e esse clube, nas mãos de Abel Ferreira, passou a ser, de fato, um elenco e um clube que gosta da virada, que se interessa pela diversidade também. E esse impacto mental da cultura que se criou no Palmeiras e na cabeça dos jogadores que lá estão e os que chegam também, claro que gera um impacto nos adversários. Todos aqueles que enfrentam o Palmeiras sabem que nenhum jogo está morto. E isso, claro, incomoda quem vai enfrentar o Palmeiras. É evidente que aquele adversário que faz 1-0 vai se sentir melhor no jogo, mas ao mesmo tempo ele vai se sentir o tempo todo preocupado, vai se sentir o tempo todo ameaçado, vai entender que não pode relaxar e vai, a qualquer momento que o Palmeiras crescer no jogo, passar a sentir medo, receio de que o time da virada está começando a esquentar os motores. Então esse é o primeiro ponto. Não é mais mística, é mente. Tanto da cultura do clube, quanto do impacto dessas viradas na cabeça dos adversários. Porque saiba, sejam os brasileiros, sejam os equatorianos, seja de qualquer nacionalidade, todos hoje já sabem das históricas viradas do Palmeiras recentes, dos históricos títulos recentes e do peso que esse time tem para encarar a adversidade. Então não é só mística, também é mente. Agora sobre o jogo. Era um jogo que se desenhava no primeiro tempo para uma goleada do Del Valle. Porque foi o pior primeiro tempo
o pior tempo, melhor dizendo, da era Abel Ferreira. E a gente está falando em quase 4 anos de trabalho. Foi o pior, de longe. Não pelo placar de 2-1, mas pelo que foi o jogo. Um jogo em que o Palmeiras encerra o primeiro tempo com cerca de 20% de posse de bola. Um Palmeiras que encerra o primeiro tempo com uma finalização contra 9 do adversário. Um Palmeiras que não consegue acertar mais de 72% dos passes que tenta. Um Palmeiras que faz ligações diretas a torto e direito e sem direção, seja com Everton, seja com Luan, seja com Piquerez. Todo mundo estava dando bicão para frente. Um Palmeiras que não soube reter a bola, não soube controlar o adversário, não soube ser perigoso e dependeu muito do seu goleiro para não sofrer mais do que 2 gols. Foi o pior primeiro tempo, ou melhor, o pior tempo da era Abel Ferreira. Mas ao mesmo tempo, o Palmeiras conseguiu aquilo, relembrando um pouco do que eu falei no primeiro momento do vídeo, que mexe com o adversário e que mexe também com os seus jogadores. Uma brechinha para acreditar que dava para virar. No único ataque que o Palmeiras de fato conseguiu construir e finalizar, ele coloca a bola na rede bem nos acréscimos. E aí o impacto que isso tem na mente dos jogadores do Palmeiras, na mente dos jogadores do Del Valle, ele é gigante. Porque encerra-se o primeiro tempo e o Palmeiras vai ao vestiário pensando o quê? Começou a virada. É daqui para frente um novo jogo. Só tem um gol de distância para empatar e mais um para conseguir a vitória. Algo que o Palmeiras já fez várias vezes. E na mente do adversário, tudo o que foi feito no primeiro tempo, o atropelo técnico de performance, de posse de bola, de criação, de construção, de finalização, tudo isso se tornou uma vantagem de apenas um gol para a segunda etapa. Contra um time com histórico de viradas. Veja só como foi importante esse gol. E aí o Palmeiras vai e corrige as suas deficiências, o Palmeiras passa a marcar melhor o Independiente Del Valle, o Palmeiras passa a não mais insistir em bolas longas a torto e a direito, e com isso equilibra mais o confronto na segunda etapa. Impede que o Del Valle se sinta à vontade, diminui a posse de bola do adversário e passa a mostrar que dá para jogar. E a partir daí começa a evoluir. Quando o Palmeiras começa a ter em campo novos jogadores de ataque, e eu vou citar aqui as alterações do Abel Ferreira. Ele coloca em campo Estevão, Luiz Guilherme, Flaco Lopes, Lázaro, estamos falando de 4 jogadores de ataque, e Vanderlan, que originalmente é um lateral esquerdo com muito mais capacidade de atacar do que de defender. Esse recado é de que o time vai buscar um empate. É um recado ao adversário de que o Palmeiras vai tentar e vai colocar o Independiente Del Valle para trás. E colocou de certa forma. Colocou para trás em termos de cautela, porque o Del Valle já não subia com tantos jogadores para encarar o Palmeiras. O Del Valle não deixava tanto as suas costas expostas como deixou no primeiro tempo, já que não dava em nada os lançamentos do Alviverde. E com isso, o Palmeiras conseguiu, dentro das alterações que fez, colocar a bola na rede. Com o Flaco Lopes dando um passe fantástico para o Lázaro atacar o espaço e colocar a bola na rede. E depois para o Luiz Guilherme soltar um foguete e resolver a parada nos minutos finais para o Palmeiras. Num segundo tempo, como eu disse, em que o time passou a se importar mais com o ataque e principalmente marcar e competir mais à frente do meio-campo, algo que não fez no primeiro tempo. Quando você observa o primeiro tempo do Palmeiras, o Palmeiras deixava o Del Valle com a bola no seu campo e só apertava e competia e travava e buscava marcar quando o Del Valle passava a metade do gramado. No segundo tempo, o Palmeiras já passa a fazer isso mais à frente no campo, não marcando altíssimo, porque a altitude nem mesmo permitiria, mas marcando um pouco mais à frente do círculo central, justamente para impedir uma construção de jogada mais bem elaborada. Então, o Palmeiras equilibra mais o jogo, equilibra mais as ações, coloca jogadores de ataque vivos no confronto, que também mexe na equipe adversária em termos de mentalidade, e claro, os jogadores entram bem e conseguem dar resposta positiva, também com um time ainda mais ofensivo e buscando ainda mais os lados do campo, algo que não procurou em termos de construção no primeiro tempo. Foi ligação direta. O Palmeiras no segundo tempo
buscou lado de campo, buscou construção com passe e também com aquela troca de jogadores dentro dos setores, justamente para confundir a marcação adversária. Foi um Palmeiras bem melhor do que aquele que fez o pior primeiro tempo da era Abel Ferreira. Dito isso, importante destacar alguns detalhes. Luiz Guilherme, o lugar dele não é aberto, o lugar dele é por dentro, no lugar do Veiga, que precisa descansar. Ficou muito claro que precisa descansar. Se o Romulo não está pronto, se o John não está pronto, o Luiz Guilherme merece mais chances. O Estevão merece mais tempo. Se é para atacar com o Mike aberto pela direita e não com um ala exatamente, é preciso colocar o Estevão em campo. É um jogador que já tem dado muitas boas respostas e já tem se mostrado capacitado para driblar, sofrer faltas, ganhar mano a mano, ganhar um x1 e quebrar linhas. Vale investir mais tempo no Estevão em campo. Quanto ao Lázaro, claro, é homem para ser testado mais vezes, assim como o Flaco é titular dessa equipe, só não foi porque o Palmeiras quis a ligação direta e a velocidade no primeiro tempo com o Rony Hendrick, algo que não funcionou. Para mim, essas são algumas considerações importantes. Depois, na semana, eu vou fazer um vídeo um pouco mais profundo, principalmente em relação ao Veiga. Mas, por hoje, é preciso focar nessa vitória importante do Palmeiras, que marca mais uma vez a história. Um time que não cansa de fazer história, porque o Verdão é o único a vencer o Independiente del Valle jogando no Equador, pela Copa Libertadores da América. Foram 32 confrontos como mandante, e o Del Valle, o Mata Gigante, só perdeu 2 vezes, nas duas para o Palmeiras. 1-0 em 2021 e agora 3-2 de virada em 2024. Resultado muito forte para a história do Independiente del Valle, que pode-se dizer é um freguês do Palmeiras em 3 jogos, 3 derrotas. Maravilha? Bom, fui longe no vídeo hoje, espero que você tenha assistido até o final. Deixa um comentário aqui embaixo com o que você vai entender para dar aquela moral também. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito também. Deixa o like se quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Maravilha? Bora falar de futebol.